Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística. Hoje, o nosso tema da aula será o sistema digestório. Eu vou estar apresentando para vocês os órgãos e o funcionamento desse sistema e vou estar linkando com as terapias, relacionando esses órgãos às suas emoções respectivas, as emoções que afetam esses órgãos. Então, cada informação dessa aula pode ajudar você numa área dos seus atendimentos diários aí na sua clínica, no seu consultório. O sistema digestório é um sistema que trabalha intimamente com as emoções. E eu acredito que essa aula de hoje pode te ajudar bastante aí no seu trabalho. Acompanhe essa aula passo a passo. Vamos falar então do sistema digestório. Qual é a função? Transformar os alimentos em metabólitos, que são os nutrientes, que incluem proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e sais minerais. Esses são os nutrientes e os metabólitos que o nosso sistema digestório transforma. Ele transforma em pequenas partículas para absorvê-los por órgãos do sistema digestivo para serem utilizados na estruturação de nossas células e tecidos e na produção de energia. O sistema digestório também seleciona impurezas do organismo para depois eliminá-las sob a forma de fezes. Então, o sistema digestório é o sistema responsável pela produção da nossa energia, a energia que vai ser utilizada lá nas células, para que as células desempenhem seu papel, desempenhem seu trabalho, para que as células se renovem nos tecidos, se renovem nos órgãos, nos sistemas e no organismo como um todo. E o sistema digestório também é responsável por eliminar aquilo que o nosso corpo não precisa. E quais são os órgãos que participam do sistema digestório? Nós temos a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. E também temos órgãos anexos, que são dentes, língua, glândulas salivares, pâncreas, fígado e vesícula biliar. Eu vou estar apresentando cada um deles aqui. Nós temos dois tipos de digestão. É importante perceber isso. Nós temos a digestão mecânica ou física, que compreende as ações de trituração e redução dos alimentos em partículas menores, facilitando a ação dos sucos digestivos. Exemplo de digestão mecânica. Nós temos a mastigação, a deglutição, que é quando nós engolimos o alimento, e também os movimentos peristálticos, que são movimentos que vão empurrando o alimento para dentro do sistema digestório. Para que esse alimento percorra todo o sistema digestório, precisa do movimento peristáltico, que são contrações que acontecem na musculatura lisa, que envolve os órgãos do sistema digestório, que vão contraindo e empurrando o alimento para frente, até a sua saída. E quando o alimento entra no sistema digestório, ele tem um nome, quando ele sai, ele tem outro nome. E por onde ele vai passando, ele vai mudando de nome. Nós vamos aprender isso já já, lá no finalzinho, quando nós formos observar a transformação do alimento. Outra coisa interessante que eu quero salientar já aqui de início, que nessa aula eu vou apresentar também muito além das estruturas e do funcionamento
eu vou estar relacionando cada órgão com suas emoções respectivas, e isso vai facilitar você, que é terapeuta, ou você que deseja ser terapeuta, primeiro, a ter a compreensão, e segundo, a observar e poder agir de uma forma bem direta e objetiva no problema do seu cliente, do seu paciente. Fica comigo nessa aula, tem muita informação interessante. Vamos lá, nós também temos a digestão química, que compreende as reações químicas nas quais os alimentos são decompostos em moléculas mais simples. É realizado por enzimas, ou seja, os ácidos produzidos por órgãos e estruturas do nosso corpo. Esses ácidos banham o alimento e vão quebrando ali as moléculas para facilitar a absorção. Vamos começar então pela boca. Vamos fazer o estudo inicial pela boca. Vamos lá. Boca ou cavidade oral é a primeira parte do tubo digestivo. Na parte posterior, a boca se comunica com a faringe. Nós já falamos da faringe no sistema respiratório. Na boca estão a língua, os dentes e os pontos de abertura das glândulas salivares. Nós vamos conhecer cada um deles. É na boca que ocorre a mastigação do alimento para reduzi-lo em partículas mais fáceis de engolir e para facilitar a ação das enzimas. Língua, saliva e dentes. Vamos conhecer então as estruturas da boca. A língua tem as funções de sentir o sabor dos alimentos e envolver o alimento na saliva, umedecer com a saliva. A saliva é produzida pelas glândulas salivares. Suas funções: molhar e amolecer os alimentos e digerir. Já na saliva nós temos uma enzima que digere o amido. A enzima é chamada de pitialina. E nós também temos os dentes. Eles têm a função de triturar, amassar, furar e rasgar os alimentos, transformando-os em partículas menores. O adulto tem cerca de 32 dentes, se os últimos molares nascerem. Já a criança, 20 dentes, e elas não têm pré-molares. Para a gente conhecer aqui as estruturas, nós temos a glândula parótida, a glândula submaxilar e a glândula sublingual. Todas elas produzindo saliva, e na saliva a pitialina, a enzima pitialina. Aqui nós temos os dentes, os incisivos, os caninos, os pré-molares e os molares. Informação interessante sobre a língua. Na língua nós temos as papilas gustativas, que é por onde nós sentimos os sabores. Nós sentimos o sabor doce, azedo, salgado e amargo. Todos os gostos são percebidos igualmente em toda a língua. Algumas áreas, no entanto, podem ser um pouco mais sensíveis do que outras para um determinado gosto. Vamos conhecer agora a faringe. Características: faz parte dos aparelhos digestório e respiratório. Nós vimos um pouquinho da faringe lá no sistema respiratório. Ela tem de 12 a 13 centímetros de comprimento e sua função: através da epiglote, evita que o alimento passe para as vias respiratórias. Nós estamos vendo aqui a nossa faringe. E aqui a epiglote. A epiglote da faringe fecha aqui, não permitindo que o alimento entre na laringe. Depois da laringe nós temos a traqueia, que já é via respiratória. Quando algum alimento entra aqui, nós engasgamos, tossimos, na tentativa de expulsar esse alimento. Então, a epiglote se fecha quando é um alimento. Veja só a sabedoria. A epiglote se fecha e aí o alimento vai para o esôfago e não para a laringe. E o que vem a ser o esôfago? Característica: é um tubo longo e delgado, repleto de musculatura, cerca de 25 centímetros de comprimento. Funciona através de movimentos peristálticos. Ele vai se contraindo parte por parte e empurrando o alimento, fazendo então um movimento peristáltico. E a função: levar o alimento triturado até o estômago. Está aqui o nosso esôfago, recebendo o alimento que vem da faringe, cai no esôfago, e aí ele vai se contraindo, empurrando o alimento até o estômago.
O estômago, características, tem a forma de uma bolsa ou saco. Tem capacidade de armazenar cerca de 2 litros. Ele é revestido por uma mucosa protetora. A abertura superior chamada de cárdia e a inferior de piloro. Tem funções: produz o suco gástrico, o ácido clorídrico, mata os micro-organismos e também produz as enzimas digestivas que tem como principal a pepsina, que digere as proteínas. Vamos conhecer aqui o estômago. Aqui a membrana que reveste, protegendo, né, o estômago, produzindo aqui o suco gástrico. Quando o alimento cai aqui, ele já recebe um banho de suco gástrico que é produzido. E daqui do estômago ele vai seguir para o intestino. Mas tem uma curiosidade, ó. Aqui nós temos o esfíncter, que é uma abertura que só se abre aqui quando o alimento chega, a musculatura relaxa, passou o alimento, ele fecha. E nós temos outro esfíncter aqui, ó, quando sai o alimento do estômago para o intestino delgado. Já o intestino delgado, as características, dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. Tem cerca de 6 metros de comprimento, 3 centímetros de diâmetro e apresenta vilosidades, que são dobras ou curvas, como queiram chamar. Aqui nas vilosidades é que o alimento ou os nutrientes são absorvidos e passados para a nossa corrente sanguínea através dos capilares sanguíneos presentes no intestino delgado. E aí todos os nutrientes são direcionados para a nossa corrente sanguínea e de lá é direcionado para todo o nosso corpo, para cada célula, para cada órgão, para cada sistema do nosso corpo, em forma de energia. Funções do intestino delgado: produz o suco entérico, que é uma forma de enzima, né, para digerir os alimentos, e absorção dos nutrientes. Cerca de 90% da absorção dos nutrientes ocorre no nosso intestino delgado. Os outros 10% ocorrem no estômago e no intestino grosso. Vamos conhecer nosso intestino delgado. Ele tem 3 porções, é dividido em 3 regiões. A primeira região é o duodeno, que vem do estômago. Aqui no duodeno ele recebe enzimas, tanto as que ele produz, quanto vindas da vesícula ou do pâncreas. Nós vamos estudar isso mais à frente. Depois, a segunda região, chamada de jejuno, e a terceira de íleo, faz a ligação com o intestino grosso. Já o intestino grosso, as características, dividido em 4 partes principais: o seco, o cólon, o reto e o ânus, sendo que no cólon ele tem subdivisões. Nós temos o cólon ascendente, o transverso, descendente e o sigmoide. Tudo isso eu vou apresentar para vocês nas imagens. Mede cerca de 6,5 centímetros de diâmetro e 1,5 metro de comprimento. Funções: absorção de água e alguns nutrientes ainda restantes e formação das fezes, formação e eliminação das fezes. Vamos conhecer então as regiões. Nós temos a região do seco e aqui começa um cólon. Nós temos o cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide e o reto e por fim o ânus. Curiosidade, este aqui é o apêndice, fica na região do seco do nosso intestino grosso. Vamos apresentar agora as glândulas anexas. Elas despejam suas secreções no tubo digestivo. São elas: glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e o pâncreas. Vamos conhecer cada uma delas. Fígado e vesícula biliar. O fígado, a função do fígado é produção da bile. A função do fígado no sistema digestório é a produção da bile, mas o fígado tem N outras funções. No entanto, no sistema digestório, ele tem a função de produção da bile, que é uma substância emulsificadora de gorduras. Já a função da vesícula biliar é armazenar a bile, que foi produzida pelo fígado. Aqui nós podemos ver a imagem do nosso fígado, o órgão general, segundo a medicina tradicional chinesa, e a nossa vesícula biliar. Pâncreas. No sistema digestório, a função do pâncreas é produzir o suco pancreático.
Já no sistema endócrino, ele produz a insulina e o glucagon. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a função endócrina do pâncreas, basta assistir a aula do sistema endócrino, que está aí já disponível para vocês. Mas no sistema digestório ele produz o suco pancreático, que vai sendo despejado ou depositado ou então encaminhado através do ducto pancreático. Ele vai sendo despejado dentro do duodeno, a região inicial do nosso intestino delgado. E esses são os órgãos e as estruturas do sistema digestório com suas glândulas anexas. Agora vamos falar um pouquinho do sistema digestório e as suas emoções. Vamos começar pelos dentes. Os dentes pertencem ao elemento água na medicina tradicional chinesa, e a emoção que afeta os dentes já no sistema digestório. E quando eu falo de dentes, eu também estou falando do ato de mastigar. A emoção que prejudica tanto os dentes quanto o ato de mastigar é o medo ou a insegurança. Essa emoção presente na vida da pessoa enfraquece os dentes e faz com que a mastigação seja ineficiente, dificultando o processo digestório. Próximo será o estudo do estômago e do pâncreas, que pertencem ao elemento terra e que tem emoção da preocupação e ansiedade como fator desencadeante de desarmonias. A preocupação e a ansiedade dificultam tanto o trabalho do estômago quanto o trabalho do pâncreas. Então o alimento vai sendo mal digerido, aí nós sentimos queimação no estômago. Podemos ter aqui o refluxo, a gastrite, entre outros males. Próximo, o nosso intestino delgado. Ele pertence ao elemento fogo, e a emoção que pode prejudicá-lo é a alegria em excesso. Tem pessoas que sorriem para tudo. E também a falta de alegria pode prejudicar o nosso intestino delgado, prejudicando assim a nossa digestão. Aí nós temos formação de gases, temos aquela sensação de que a barriga estufou, que o alimento está parado. Tudo isso por conta do excesso de alegria ou da falta de alegria na vida da pessoa. Ela não consegue separar o puro do impuro. E aí os pensamentos dela são confusos. Essa pessoa ela tem essa característica de viver em pensamentos confusos, bipolaridade de pensamentos. Uma hora ela tem convicção de uma coisa, outra hora ela não tem convicção de mais nada. Próximo, intestino grosso. Pertence ao elemento metal e a emoção que o prejudica é a tristeza. A tristeza dificulta demais o funcionamento do intestino grosso, podendo gerar ali prisão de ventre, diarreia ou diverticulites, em casos mais severos, podendo ocasionar surgimento de câncer. E o nosso fígado e vesícula biliar participam do nosso sistema digestório, pertencem ao elemento madeira, e a emoção que os prejudica é a raiva, o estresse e a mágoa, tão presentes nos dias de hoje. As pessoas estão cada vez mais nervosas, mais estressadas, com uma facilidade tremenda de carregar mágoa, prejudicando o funcionamento do fígado e da vesícula biliar, atrapalhando ali o nosso sistema digestório. É por isso que eu costumo dizer aos meus pacientes, quando eles trazem queixas do sistema digestório, eu costumo perguntar a eles se existem emoções associadas a isso. E muitas das vezes, ou na maioria das vezes, eles nunca pararam para pensar ou para refletir dessa ligação entre as emoções e seu sistema digestório. Às vezes acontecem situações na nossa vida difíceis de digerir, e aí alguns órgãos e estruturas do nosso corpo sofrem e suas funções ficam prejudicadas, e aí acontece o surgimento de sinais e sintomas no nosso organismo. E a gente nem para raciocinar que pode ter um fundo emocional dificultando o processo digestório. E é onde eu digo que a digestão ela não acontece só no plano físico, ela também acontece no plano emocional. Tem situações que são difíceis de digerir. E aí essa dificuldade vai se enraizando
e gerando problemas físicos nos nossos órgãos e no funcionamento desses órgãos. Agora, vamos entender o nosso sistema digestório. À medida que o alimento vai passando pelo sistema digestório e sendo digerido, ele recebe as nomenclaturas a seguir. O alimento mais saliva é igual bolo alimentar. O bolo alimentar mais suco gástrico é igual quimo. O quimo mais suco pancreático mais suco entérico mais bile é igual a quilo. E agora a imagem para fechar, para a gente entender de vez o funcionamento. O alimento entra na boca, passa pela nossa faringe, vem para o esôfago, vai para o estômago, se direciona ao intestino delgado, onde a primeira região é conhecida como duodeno. Aqui ele recebe a secreção da bile e o suco pancreático, segue para a região do ainda intestino delgado, conhecida como jejuno, depois íleo, entra no nosso intestino grosso e aí vem para o cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto e ânus. Então, quando ele entra na boca e recebe a saliva, ele é bolo alimentar. Cai no estômago, vira quimo. Vem para essa região do intestino onde ele recebe o suco pancreático e o suco biliar ou a bile, ele se torna o quilo. E aí ele é deslocado, virando fezes aqui no intestino e é eliminado pelo ânus. Então esse é o estudo do sistema digestório voltado para terapeutas, e essa foi uma imersão que eu trouxe para vocês inscritos no canal sobre anatomia e fisiologia voltada a terapias, voltada para terapeutas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Já deixem o seu like se você ainda não deixou. Se inscreva no canal se não é inscrito. E é isso. Um forte abraço e até a próxima aula sobre outro tema, pessoal.